Olá pessoas, tudo bem? Sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Beleza com vocês? Hoje falaremos sobre os níveis de organização dos seres vivos, ok? Dando continuidade ao assunto da aula anterior, que foi sobre células. Veja só, um organismo, para que ele possa ser formado, existem várias organizações para que a gente possa chegar no organismo, ok? Então falamos sobre a unidade viva do nosso corpo, que são as células. Hoje nós vamos falar sobre outros níveis de organização até que possamos chegar ao próprio organismo vivo, ok? Vamos tirar como base um organismo humano, um ser humano, beleza? Vamos lá. Olha só, claro que antes de formar a célula, existem partículas menores do que a célula. Todo mundo sabe, vocês já tiveram aula sobre isso no quinto ano, no quarto ano, falando sobre matéria. O que é matéria? Bom, vocês aprenderam que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, beleza? Ok, é isso mesmo. Mas as matérias, na realidade, são formadas por subunidades, por unidades muito pequenas que chamamos de átomos, ok? E os átomos vão dar origem a outro tipo de organização chamado molécula. E assim, decorrente, as moléculas vão formar a célula que a gente falou na aula passada. Beleza? Então vamos por partes. Não pretendo hoje aprofundar esse assunto, porque é um assunto que nós vamos ver mais à frente aos poucos. Vamos falar sobre os átomos, até chegarmos num nível mais avançado. Então vamos por partes, beleza? Para que a gente não confunda um pouquinho a cabecinha, para que eu não confunda a cabecinha de vocês. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Molécula é a menor parte de uma substância com características e propriedades químicas. Célula, unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Tecido, células e substâncias intercelular que interagem para realizar suas funções. Em poucas palavras, é um conjunto de células que realizam determinadas funções. Sistema. Sistema é um conjunto de órgãos. Eu falei dos tecidos, agora eu vou falar dos órgãos. Órgãos, conjunto de tecidos. Então esses tecidos agora eles vão se unir para que eles possam formar órgãos, claro que vão ter determinadas funções que vamos falar mais à frente. E sistema seria um conjunto de órgãos que vão realizar determinadas funções. Exemplo, sistema respiratório. Então, são órgãos que estão ali trabalhando em conjunto para que o nosso corpo possa absorver o oxigênio e possa distribuir, claro, esse oxigênio para todas as células do corpo. E aí tem vários sistemas que estão trabalhando. Além do sistema respiratório, tem também o sistema circulatório que está fazendo com que esse sangue percorra ali, levando o oxigênio que foi absorvido no sistema respiratório, beleza? Então é um conjunto ali onde existe uma dependência de um sistema para o outro, beleza? Mas trabalham de forma organizada e faz com que ocorra todos os metabolismos e todas as reações químicas, elas ocorram em nosso corpo e haja, na realidade, um equilíbrio em nosso organismo, beleza? Então, é uma mistura de níveis aqui que estão trabalhando para que haja um equilíbrio em nosso corpo. Então falamos sobre as moléculas, que são formadas, claro, de átomos, as células, os tecidos, que são conjuntos de células, os órgãos, que são formados por tecidos, os sistemas, que são formados por órgãos, beleza? E todo esse sistema ele vai dar origem, claro, ao organismo, que seria um conjunto de sistemas. Nós somos um organismo, nós somos um conjunto de sistemas. Bom, aí temos também população. População seria um conjunto de organismos que pertencem à mesma espécie. Mas isso aqui a gente não vai abordar hoje não, mas eu tive que colocar para que vocês pudessem visualizar como funcionam esses níveis de organização. Beleza? Então vamos lá. População, organismo da mesma espécie que vivem em um mesmo local ao mesmo tempo. Comunidade, população de diferentes espécies que vivem em um mesmo local ao mesmo tempo. Seria um conjunto de várias espécies, seria de várias populações vivendo em determinado ambiente. A gente chamamos isso na realidade de comunidade. Ecossistema seria um conjunto de fatores bióticos, abióticos, fatores que envolvem organismos que são vivos e
fatores chamados de fatores físicos. O que não tem vida, temperatura, água, se está disponível no ambiente, se não está, e a gente vai denominar isso aí de ecossistemas. Vamos falar mais à frente sobre isso. E biosfera que seria todo o conjunto desses ecossistemas. Beleza? Mas lembrando, hoje nós só iremos abordar, para que não fique muita coisa, e para que vocês possam organizar mais na cabeça de vocês, claro, esse assunto, porque não é um assunto, vamos dizer que tão fácil, mas também não é um assunto tão difícil, não é um assunto complexo. Se a gente for aos poucos, dá para entender legal, beleza? Então já falamos sobre as células. Mas para que nós cheguemos, vamos dizer assim, ao próprio organismo, nós temos que verificar quais os níveis existentes para compor esse organismo, beleza? Hoje vamos falar de forma bem superficial, mas aos poucos nós vamos introduzindo algo mais aprofundado. Ok? Vamos lá. Olha só. Eu botei uma imagem aqui que vai realmente relatar o que a gente vai abordar no dia de hoje. Beleza? Então eu falei para vocês sobre as moléculas. Então as moléculas primeiro são formadas por unidades muito pequenas. É como se eu pegasse essa mesa aqui e eu quebrasse essa mesa, quebrasse ela em vários pedaços. O menor pedaço que eu poderia chegar dessa mesa, eu chamaria isso de átomo, beleza? Então, os átomos, eles vão se organizar e eles vão formar moléculas, tá? Lembrando, os átomos, onde nós encontramos os átomos? Em tudo, em todo o nosso corpo, nos objetos, no ar, existem átomos. Átomos existem em todos os locais do planeta. Tudo é composto por átomos, beleza? Então, os átomos, depois as moléculas vão dar origem às células. As células vão, na realidade, no desenvolvimento, elas vão se multiplicar e elas vão formar um conjunto de células. E esse conjunto de células ele vai ter funções específicas, beleza? Então a gente vai chamar esse conjunto de células de tecido. Os tecidos eles vão se organizar e vão dar origem aos órgãos. Os órgãos, da mesma forma, eles vão dar origem aos sistemas e os sistemas dará origem ao organismo vivo. Foi só para que pudesse facilitar um pouquinho mais a aprendizagem de vocês, beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Vamos lá. Olha só. Então eu disse que os tecidos, lembrando, eu não estou falando de tecido de roupa, estou falando tecido celular. Eu estou falando tecido que é formado por células, beleza? Então, os tecidos são formados por agrupamentos de diferentes células, cada qual com a sua função. Então, a gente vai encontrar dentro do nosso corpo 4 tipos de tecidos, beleza? Então, 4 tipos de tecidos que têm funções diferenciadas, ok? Então, o corpo humano é formado por 4 tipos de tecidos, a saber, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Eu coloquei separado aqui os tipos de tecido, eu vou passando e vou falando um pouquinho. Tem outro slide que está separadinho com as funções, beleza? Então vamos para eles. Vamos lá, pessoal. Histologia animal. Então toda vez que a gente escutar essa palavrinha aqui, histologia, na realidade a histologia é uma área da biologia, é uma área da ciência que estuda os tecidos, beleza? Existem na realidade 4 tipos de tecidos em nosso corpo, só para lembrar. Professor, o que é tecido? Tecido é um conjunto de células que desempenham funções específicas. Tá? Então, esses 4 tipos, o nosso corpo é formado por 4 tipos de tecido. Tecido chamado de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Ok? Então, assim, infelizmente, eu vou ter que dar uma aprofundada em algumas coisas também. Então, vamos por partes para que a gente possa entender. Então, vou pedir que vocês também se empenhem bastante, estudem para que vocês possam entender. Não é um assunto fácil, beleza? Mas não é um assunto difícil, ok? Então assim,
quando você se empenha mesmo, ele chega a ser um assunto bem prazeroso de se estudar. Então, ele não é, na realidade, um assunto difícil. Beleza? Então, vamos lá. Então, histologia animal. Histologia animal quer dizer histologia, estudo dos tecidos. Os tecidos o quê? Animais. Lembra que eu falei para vocês que eu vou falar ainda sobre o tecido vegetal. Então, vamos falar agora sobre o tecido animal. Então, na realidade, os animais, eles possuem, estou falando vamos remeter o nosso estudo à espécie humana. Então, os humanos, eles possuem 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso, ok? Então, epitelial, ele tem como função o revestimento. Então, tá vendo a nossa pele? É formado por 2 tipos de tecido. Tem a parte superficial, que a gente chama de tecido epitelial. E a parte interna é formada por outro tipo de tecido, tecido conjuntivo, beleza? Então, lembra, eu disse a vocês que o conjunto desses tecidos iriam formar os órgãos. Então, a nossa pele é formada por 2 tipos de tecido. Tecido conjuntivo e, claro, existem outras associações ainda de tecido, como terminações nervosas. Então, a nossa pele, ela é um órgão, beleza? Mas ela é formada por tecidos. Existem vários tipos de tecidos ali, fazendo parte da formação desse órgão chamado pele, ok? Então, o tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento, tanto externo como também interno. No nosso estômago, no nosso tubo digestório, vai existir ali células que são células que estão formando ali um tecido epitelial, que tem como função a absorção de substâncias. Tá? Então, dentro do nosso tubo digestório, o alimento está sendo quebrado para que essas células possam absorver essas substâncias, para que possam distribuir às células nutrientes. Beleza? Então, revestimento, ele tem como função uma certa proteção, porque são células justapostas, elas estão muito unidas e isso impede com que micro-organismos penetrem em nossa pele. Claro, existem alguns que têm uma capacidade de perfurar a pele e entrar, mas na grande maioria eles servem como proteção para esses micro-organismos. Por isso que a gente tem tanto cuidado quando estamos com corte, para que esses micro-organismos eles não penetrem em nosso corpo. Porque isso aí, um ferimento, seria uma abertura, seria um acesso para que eles pudessem penetrar em nosso corpo. Beleza? Então, tem função também o tecido epitelial de secreção. Quer dizer, existem glândulas que são formadas por tecido epitelial, que são glândulas secretoras de substâncias. Tanto elas expelem substâncias para fora do nosso corpo, como também essas glândulas podem lançar substâncias para dentro da nossa corrente sanguínea. Beleza? Mais à frente a gente vai falar sobre isso, tá? E também função sensorial. Então, nós sentimos calor, frio, mudanças de temperatura. Então, tem alguns sentidos, tem algumas utilidades, vamos dizer assim, tem algumas utilidades de forma sensorial esse nosso tecido epitelial, beleza? Vamos lá, tecido conjuntivo. Preenchimento, transporte, sustentação, defesa, controle de temperatura, proteção contra choques mecânicos. Bom, esse tecido conjuntivo, ele vai dar origem a alguns subconjuntos. Então a gente vai encontrar dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Que seria um tipo de tecido, mas não deixa de ser conjuntivo. Tecido conjuntivo sanguíneo. O sangue, professor, é um tecido? O sangue é um tecido, beleza? Então é formado por um conjunto de células com que tem como função distribuir oxigênio e nutriente em nosso corpo. Então o sangue ele é um tecido, mas é um tecido conjuntivo, a gente chama tecido conjuntivo sanguíneo. Os nossos ossos também são tecidos, tecido conjuntivo ósseo. Tá? As gordurinhas que o professor Chico tem em seu corpo são tecidos também conjuntivos, tecido conjuntivo adiposo. É por isso que apareceu tantas funções. Por quê? Porque o tecido conjuntivo ele é subdividido em diversos outros tecidos. Tá? Então tem como função preenchimento, transporte de substâncias, sustentação, que é o caso dos ossos, defesa,
controle de temperatura, que seriam as gorduras, que servem como isolante térmico, proteção contra choques mecânicos, beleza? Então, existem diversas funções que estão aí condicionadas a esse tecido conjuntivo, beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo. Tecido muscular. O tecido muscular tem como função a contração e o movimento, tá? Então, os músculos, eles são responsáveis pelo meu falar. Se eu estou falando é porque existem músculos que estão fazendo com que ocorra essa movimentação da minha boca, e também existem a movimentação dessas pregas vocais, que também são formadas por anexos musculares, e vão fazer com que o som da minha voz seja emitido. Então, o sistema muscular, ele pode ter uma origem que a gente diz voluntária ou involuntária. A gente pode controlar a movimentação ou não. O nosso coração mesmo, ele é formado por músculo. Então, é um tecido muscular cardíaco, mas eu não controlo os batimentos do meu coração. Então a gente diz que ele tem um batimento involuntário, ele tem um funcionamento involuntário, beleza? Então, ó, estou mexendo agora, estou mexendo no meu óculos, então eu estou controlando. Então existem músculos que nós controlamos e outros não controlamos, ok? O diafragma mesmo, para que nós possamos respirar, nós não controlamos essa movimentação do diafragma, beleza? Seria uma movimentação involuntária, ok? E também tem o tecido chamado de tecido nervoso, que comanda as funções, vamos dizer assim, do nosso corpo. Então, tudo que você vai fazer está sendo controlado pelo sistema nervoso, tá? Então, existe o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, onde ocorre a distribuição de impulsos nervosos. Então, também se eu estou falando, além de ter o auxílio do tecido muscular, eu estou falando porque meu cérebro está pensando e está ordenando para que isso ocorra. Se eu estou andando, é uma reação também que está sendo comandada pelo tecido nervoso. Então, é um conjunto de tecidos que estão trabalhando aí para que possa fazer com que o organismo funcione, ok? Então, por isso que a gente está estudando desde a partezinha menor até a mais complexa, para que a gente possa ter um entendimento de um organismo vivo. Beleza? Olha só. Então, aqui está a parte dos órgãos. Eu falei agora um pouquinho sobre os tecidos, mas nós ainda iremos dar uma aprofundada maior, tá? Então, nós estamos trabalhando ainda, vamos dizer assim, que de forma introdutória, mas nós ainda iremos dar uma aprofundada maior, tá? Infelizmente, esse assunto ele não era para vocês, ele era um assunto que vinha para o 8º ano. E esse ano, de acordo com a BNCC, os livros, houveram mudanças, tá? Houve uma mudança nos livros e os livros vieram com esse assunto agora. Vocês estão condicionados a ter aula sobre esse assunto, tá? Então eu tenho que passar esse assunto para vocês, mas não é um assunto difícil, tá? Então, estude, se empenhe que a gente vai aprender, beleza? Então vamos lá. Os órgãos do corpo humano são formados pelo agrupamento dos tecidos, que por sua vez são formados por agrupamentos de células. Então, foi o que eu tinha falado para vocês. Então, os órgãos eles são formados por grupamentos de tecidos. Então, os tecidos eles vão formar grupos e esse grupo vai dar origem aos órgãos, tá? Mas lembrando que os tecidos também já são formados por conjuntos de células, beleza? Então esses são os órgãos, alguns órgãos, tá? Existem mais órgãos, aqui só estão, claro, alguns: intestino grosso, intestino delgado, rim, estômago, fígado, pulmão, coração, mas só para lembrar, tá? Dando uma recapitulada. As células são formadas por moléculas, beleza? As células, elas também formam um conjuntos de células que desempenham funções específicas. Então, quando esses conjuntos de células são formados, a gente chama de tecido. Já vimos que em nosso corpo existem 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Beleza? Então, esses tecidos, ao se unirem,
eles dão origem também aos órgãos. E eu dei o exemplo da nossa pele. Então a nossa pele é formada por vários tecidos. Tecido epitelial, que é o tecido de revestimento. Tem o tecido mais interno, que a gente chama de tecido conjuntivo, tá? Então o tecido epitelial é um tecido fininho, é um tecido avascular, quer dizer, ele não tem vascularização. Então, professor, mas o que é vascularização? Vascularização seria, na realidade, o sistema sanguíneo. Se você levar um cortezinho e esse corte que você levar, pegar só na partezinha do tecido chamado de tecido epitelial, você vai ver que não vai sair sangue, vai ficar apenas branco, tá? Claro, desculpa, depois de um tempo vai ficar vermelho e pode aparecer até um pouquinho de sangue, mas na realidade não existe um sistema vascularizado aqui, não existe um tecido vascularizado. O sangue foi passando de célula por célula por difusão, mas não possuímos, na realidade, vascularização desse tecido chamado tecido epitelial, tá? Mais à frente a gente vai dar mais uma aprofundada sobre isso, beleza? Então a gente viu que o conjunto de tecidos vão dar origem aos órgãos e o conjunto de órgãos vão dar origem aos chamados sistemas. Vamos lá. Olha só. Os sistemas do corpo humano são constituídos por órgãos que juntos realizam funções essenciais para a manutenção da vida. Os sistemas se dividem em respiratório, circulatório, nervoso, digestório, sensorial, endócrino, excretor, urinário, esquelético, reprodutor, e assim vai. Existem vários e vários sistemas no nosso corpo, e o conjunto desses sistemas vão dar origem ao órgão, tá? Então aqui tem uma imagenzinha falando sobre esses sistemas: circulatório, o nervoso, o respiratório, o digestório e o esquelético. E lembrando, cada sistema desse aí tem uma função específica. Então eu dei o exemplo já do sistema digestório. Então qual é a função do sistema digestório? Quebrar o alimento para que as células que estão no estômago possam, não só no estômago, como também no intestino grosso, no intestino delgado, tá? Então existe um tubo onde ocorre essa absorção. Até a nossa própria boca realiza a absorção de substâncias também. A digestão também ocorre na boca, beleza? Existem a quebra mecânica e existem a liberação também de enzimas que vão quebrar. Professor, o que são enzimas? São substâncias que aceleram a quebra do alimento. Beleza? Aceleram reações químicas. Então vai acelerar a quebra dos alimentos, já que a função da digestão é quebrar o alimento, triturar o alimento para que ele possa ser absorvido pelas células que estão lá não envolvendo, né? Mas que estão lá absorvendo essas substâncias. Exemplo, no estômago. Então existem células de revestimento ali do estômago, que são chamadas células epiteliais, que eu já falei para vocês, faz parte do tecido epitelial, e elas absorvem também essas substâncias, e essas substâncias são lançadas na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea, que também faz parte de um sistema chamado sistema circulatório, que tem como função distribuir todos os nutrientes para todas as células, vai encarregar-se de fazer com que esses nutrientes que nós conseguimos através da ingestão chegue até todas as células do nosso corpo, beleza? Se não chegar esses nutrientes, se não chegar o oxigênio, essa célula morre, então tem que chegar para todas as células, ok? Olha só, como eu disse a vocês, então hoje vai ser um estudo básico para que nós possamos assimilar um pouco mais esse assunto. Na aula passada eu falei sobre as células, tá? E claro, ainda não aprofundei sobre as células, mas falei sobre as características, vamos dizer assim, gerais das células, membrana plasmática, qual era a função, citoplasma, que dentro do citoplasma a gente encontrava ali o núcleo, encontravam também os órgãos pequenininhos, que a gente chama de organelas, onde cada um tinha uma função determinada. Falamos sobre o núcleo, beleza? E aí nós estamos, aos poucos, introduzindo esse assunto para que vocês, aos poucos, também consigam entender e assimilar esse assunto de forma mais clara e de forma mais fácil, beleza? Então, assim,
foi o que eu já tinha falado para vocês. Estou colocando mais uma vez uma imagem para que vocês possam fixar todos esses níveis de organização. Beleza? Então, desde dos átomos, dando origem às moléculas, que, claro, vão dar origem às células, que vão dar origem aos tecidos, que já falamos, que esses tecidos, o conjunto deles vai dar origem aos órgãos, o conjunto dos órgãos vão dar origem aos sistemas, que, trabalhando em conjunto, vão formar um organismo vivo. Beleza? Olha só. Esse organismo vivo, ele precisa de energia para que ele possa sobreviver, para que ele possa desempenhar todas as funções ali, para que as células consigam se transformar em tecido, para que os tecidos consigam se transformar em órgãos, e assim, consequentemente, para que o corpo ele possa ter energia. Então, a gente precisa ingerir alimentos, mas não é só ingerir o alimento. O alimento ele tem que fornecer energia para o nosso corpo, beleza? Existe um processo, não só um processo de fornecimento de energia, existem outros processos também. E de acordo com o organismo, esse processo de liberação de energia pode ser diferenciado. Mas como estamos falando sobre o corpo humano, nós vamos falar sobre a respiração celular. Professor, mas o que é a respiração celular? A respiração celular, em poucas palavras, é o processo onde ocorre a liberação da energia do alimento que nós ingerimos. Então, eu vou ingerir um alimento e a respiração celular vai ser responsável em extrair a energia daquele alimento, beleza? E esse processo de respiração celular já está dizendo onde ele ocorre, onde é? Nas células. Então, nas células irão ocorrer um processo chamado respiração celular, onde a energia dos alimentos, dos nutrientes que nós ingerimos, vão ser retiradas para que nós possamos utilizar essa energia para nos movimentarmos, para trabalharmos, para estudarmos, para falarmos, beleza? Então, quem é que está fazendo parte, professor, dessa liberação de energia? Aqui, ó, a gente está encontrando uma molécula de glicose, tá? Então, isso aqui é uma hexose, é uma glicose. Eu estou tentando não aprofundar, mas eu não consigo, tá? Então, hexose, na realidade, seria um polissacarídeo. Não seria um polissacarídeo, mas seria um monossacarídeo, seria um carboidrato, beleza? Então, essa molécula aqui é porque está em... Eu não tenho como escrever aqui, mas seria glicose mais oxigênio. Então, a glicose da nossa alimentação, do que ingerimos, vai chegar na célula e vai reagir com o oxigênio. Quando nós respiramos, o oxigênio vai passar para a corrente sanguínea. E esse oxigênio ele também vai ser distribuído para todas as células. Então vai chegar às células tanto o oxigênio também como glicose. Só que dentro da célula vai ocorrer uma reação química onde a energia desse alimento vai ser liberada através dessa reação aqui. Beleza? A gente chama até de glicólise, seria a reação. Existe todo um processo aí mais complexo envolvendo outras reações, ciclo de Krebs, coisas que no momento para vocês não seria tão interessante. Beleza? Mas vocês vão aprender também. Então, professor, por que o senhor colocou isso aqui? Porque você tem que saber que todo esse organismo que foi formado nesses níveis aí de organização, eles precisam de energia. E quem é que fornece a energia? A respiração celular. Então, um processo químico que vai ocorrer uma liberação de energia, mas isso ocorre dentro das células. Beleza? Quem está fazendo parte dessa reação, professor? A glicose e o oxigênio. Ok? Beleza? Onde está ocorrendo isso? Dentro das células. Beleza? Todas as células vão realizar, nesse caso aí, as células do nosso corpo, estou falando dos humanos, vão realizar esse processo de respiração celular. Ok? Só para dar uma recapitulada. Novamente. Falamos sobre átomos, falamos sobre a formação das moléculas, então esses átomos eles vão se unir através de reações químicas e vão se transformar
em moléculas. As moléculas vão dar origem às células. As células, claro, vão se multiplicar, vão formar conjuntos de células que a gente vai chamar de tecidos, ok? Então, no nosso corpo, encontraremos 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Claro que em alguns aí tem subdivisões, tá? No caso do tecido muscular, do tecido conjuntivo, a gente vai encontrar tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo. Então existem vários tipos de tecidos que fazem parte do tecido conjuntivo, beleza? Mas de forma geral, possuímos 4 tipos de tecidos em nosso corpo, beleza? Esses tecidos, eles vão se organizar e vão dar origem aos órgãos. Os órgãos, o conjunto dos órgãos, existem vários órgãos que estão trabalhando ali, então existem órgãos que vão ali se juntar em forma de um sistema para que eles possam realizar também determinadas funções. E o conjunto de todos os sistemas vão dar origem ao organismo vivo, beleza? A mim, a você. Então, você faz parte de todos esses níveis aí de organização. Mas para que esses níveis de organização possam ocorrer, o seu corpo tem que ter energia. Quem é que vai liberar? Qual é o processo que libera energia para o teu corpo, para o meu corpo? Respiração celular. Onde é que vai ocorrer isso aqui, professor? O nome já está dizendo, na célula. Qual é a função da respiração celular? Extrair a energia dos nutrientes. Quem faz parte dessa reação, professor? A glicose e o oxigênio, beleza? Na próxima aula vamos falar sobre os vegetais. E aí eu vou falar sobre as células, vou falar sobre os tecidos, até chegar ao próprio organismo e também como os vegetais conseguem a sua energia, tá? Então tem uma diferença aí, a gente vai aprender isso na próxima aula, ok? Tem uma atividadezinha de fixação para vocês. Então, fazer uma pesquisa sobre organismos que são aeróbios e organismos que são anaeróbicos. Organismos aeróbicos e organismos anaeróbicos, tá? Então é bem simplesinho, eu só não vou falar porque eu quero que você faça a pesquisa, porque isso aqui vai ser interessante para que a gente possa dar continuidade à nossa aprendizagem, beleza? Então na próxima aula nós iremos falar sobre esses níveis de organização, mas falando sobre os vegetais, ok? Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.